E olha só que absurdo, gente. Uma cadela morreu no final de semana depois de ferimentos no maxilar provocados por chutes. O problema teria ocorrido após 2 animais terem se estranhado. O repórter Emerson Franklin foi até a casa da dona da cadela e ouviu o relato dela e da funcionária que estava no momento da confusão. Coloca aí no Cidade. O fato aconteceu na última sexta-feira no bairro da Ponta Verde, aqui em Maceió. A cadela Melissa, que tinha 1 ano de idade, ela foi agredida pelo dentista. Ela recebeu 2 chutes na cabeça. Devido à agressão, ela teve a mandíbula quebrada. Infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo. Nós viemos na casa da proprietária da cadela e a gente conversa a partir de agora, tanto com a proprietária como a secretária dela, a pessoa que estava andando com a pequena Melissa. A partir de agora, as duas contam como tudo aconteceu. Eu estava me preparando para sair para o trabalho, quando minha secretária retorna com a Melissa colocando muito sangue pela boca. Minha sala ficou completamente cheia de sangue. E aí me contou o fato que tinha acontecido, que estava passeando na pracinha, um local que a Melissa sempre ia. Às vezes ela descia até 3 vezes durante o dia. E ao cruzar com uma outra cadela, uma raça bulldog francês, que por sinal estava no cio, elas se estranharam, foi puxado a primeira vez e na segunda vez a minha cadela, Melissa, que era do mesmo porte da outra cadela, deixando aqui bem claro, eu acho até que a outra cadela era até mais forte pela raça, né? Abocanhou a bochecha da outra cadela. E aí, nesse momento, o proprietário da outra cadela deu 2 chutes. No segundo chute, a cabeça da minha cadela voltou-se para trás. Em seguida, ele seguiu, carregando a cadela dele não nos braços, como já foi falado em rede social, para isso existem testemunhas. Ele saiu, deu as costas e foi embora. As testemunhas que estavam na praça indignadas solicitaram que minha secretária seguisse ele para descobrir onde ele morava, e assim foi feito. O intuito de eu estar aqui falando sobre isso mais uma vez não é para destilar ódio, é para deixar bem claro a gravidade, a crueldade dos atos que foram realizados contra a minha cadela, que era um bebê, uma cadela de 1 ano e meio, ainda ia viver muito. Qual era a raça dela? Ela era de raça Shar-Pei, era uma cachorra de um porte até menor para a raça, por ser fêmea, geralmente as fêmeas são menores. E a minha cachorra morreu de uma forma muito cruel. Ela teve a mandíbula fraturada em 2 lugares, o palato dela ficou totalmente desfigurado. A minha cachorra apresentou sangue nas fezes, provavelmente decorrente de um trauma a nível de pescoço, decorrente dos chutes. Então, assim, ela morreu de uma forma muito cruel. Você quer justiça agora? Sim, quero justiça, porque não há dinheiro no mundo que me pague a perda da minha cachorra, nem o que a minha família está passando. Meu esposo chora todos os dias, minha filha, nesse exato momento, estava chorando. Eu cheguei do trabalho e ela estava chorando. Então, assim, para mim é muito duro e muito triste esse fato. Quando ele chutou a cabeça da Melissa, você falou alguma coisa para ele? Não, porque na hora eu fiquei nervosa, muito sangue na boca da Melissa, aí eu só fiquei pensando na boca dela, olhando a boca dela abaixada. A preocupação foi atender, cuidar dela ali, né? Aí botei ela no braço e fui até o apartamento dele. Em momento algum, ele olhou para trás, nem perguntou como a Melissa estava, nada. Ele simplesmente andou com a cachorra dele e foi pro prédio dele. Ele não desceu do prédio nem nada? Não. Em exato momento nenhum ele desceu. E nem perguntou como a Melissa estava, se estava correndo sangue da boca dela, nada. Simplesmente ele virou as costas e foi embora. Reportagem Mailson Franklin. Olha, a assessoria jurídica do dentista enviou uma nota informando que ainda não teve acesso ao inquérito, mas terá em breve, e que o cliente ainda não foi ouvido formalmente pela polícia. Disse ainda que ele já apresentou a versão nas redes sociais e reitera que sua ação foi impulsiva, emotiva e automática diante da situação de agressão de outro animal com sua cadela, que agiu em legítima defesa diante da situação de perigo que sua cadela, que estava sendo mordida fortemente por outra cadela de porte maior,
que outros meios para soltar os animais foram usados tanto por ele quanto pela pessoa que acompanhava o outro animal. Entretanto, nenhum dos dois conseguiu desencilhar os animais. Que sua intenção foi única e exclusivamente afastar a cadela agressora, que apenas quem já vivenciou situação parecida pode opinar e compreender o ocorrido. Que lamenta profundamente o falecimento da outra cadela, que se põe no lugar dos seus donos, uma vez que também possui um animal e foi justamente por seu animal que agiu no impulso de defendê-lo, e que sempre respeitou e respeita os animais. Por fim, afirma que aguardará o andamento das investigações, que deverá ter como prioridade absoluta a busca pela verdade dos fatos, com a coleta de todas as provas indispensáveis para o caso, com a oitiva de todas as testemunhas necessárias e demais meios legais, esperando que seus direitos e garantias de cidadão sejam preservados. E ainda sobre o caso da cadela morta, o repórter Mailson Franklin conversou com o delegado Leonan Pinheiro, que é responsável pelas investigações do caso. Coloca aí no cenário. O delegado Leonan Pinheiro está à frente desse inquérito policial e a gente conversa a partir de agora. O dentista, ele já foi indiciado? Primeiro, é importante esclarecer que trata-se sim de uma situação complexa. E o trabalho da Polícia Civil está voltado à investigação. Portanto, nós não estamos aqui buscando culpados, muito menos fabricar culpados. Nós estamos sim atrás da verdade dos fatos. Tanto que nosso objetivo até então foi ouvir testemunhas, como testemunhas já foram ouvidas, buscar imagens de câmeras de segurança, para que nós possamos chegar a como se deu essa situação. Uma coisa também é importante deixar claro, que até agora só existem duas verdades absolutas, duas verdades que ninguém nega. Que ele deu 2 chutes na cabeça da Mel e que a Mel veio a óbito. Então, nós temos que analisar essa situação tendo em conta o resultado gravoso que dela foi decorrente. Um outro ponto também que é importante destacar é que ele fala que não foi ouvido. Ocorre que sexta-feira eu mesmo, pessoalmente, me dirigi à residência dele para que ele trouxesse a versão dele aos autos para que ele fosse formalmente ouvido. Ocorre que no momento ele não se encontrava e disse agora que está em São Paulo, só irá regressar no dia 29. Ou seja, o senhor tentou até mesmo ouvi-lo na sexta-feira, mas não conseguiu, né? Ele não estava em casa, estava viajando. E a partir de agora, como é que fica? O senhor aguarda ele retornar para Maceió para pegar o depoimento dele, delegado? Isso, como disse, nós estamos atrás da verdade. E fica mais fácil ainda de se chegar na verdade quando nós ouvimos as duas versões, para que então, ouvindo essas duas versões, podemos compará-las e chegar nos pontos divergentes e aí num denominador comum. Então é importante que ele regresse, que ele volte, para que nós façamos o interrogatório dele, ou seja, ele seja ouvido formalmente, trazendo sua versão aos autos, e aí sim nós possamos concluir se houve ou não o crime de maus-tratos. Ele não prestou socorro à cadela, né? Isso, num primeiro momento ele não prestou socorro a ela, a Mel, e nem se preocupou em minimizar de alguma forma o dano. Só depois da comoção social que houve foi que ele se manifestou nesse sentido. Testemunhas, inclusive, presenciaram toda a agressão contra o animal, né? Isso, com certeza. Fala-se na versão dele numa suposta legítima defesa, mas nós temos que ter em conta que o próprio Código Penal, ao estabelecer a legítima defesa, ele veda o excesso. E nessa situação, indubitavelmente, ocorreu excesso. Qual o crime que ele pode responder, delegado? Ele pode ser responsabilizado pelo crime de maus-tratos, que tem a pena até 1 ano, agravada em 1/3 quando advém o resultado morte, ou seja, uma pena de até 1 ano e 4 meses, que é ainda uma pena muito branda para o crime de maus-tratos. Então, o inquérito policial já foi instaurado, aguardando agora, não é só o agressor, que é o dentista, chegar em Maceió para que ele possa ser ouvido pelo senhor. Perfeitamente. Nós já colacionamos aos autos tanto as oitivas feitas por testemunhas, nós colacionamos também o que a família gastou com aquela cirurgia que infelizmente restou-se infrutífera, e vamos agora colacionar o interrogatório dele aos autos para assim concluir e remeter este inquérito ao Poder Judiciário. Há uma previsão para que esse inquérito seja concluído? Olha, nós temos o prazo de 30 dias, mas creio eu que assim que ele regressar, nós iremos imediatamente intimá-lo para que ele seja interrogado e assim já dê prosseguimento para a conclusão desse inquérito. Olha, e hoje à tarde o repórter Rafael Alves conversou com a presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, Rosana Jano. A comissão já está acompanhando a investigação policial. Coloca aí no cidade.
A Comissão de Bem-Estar Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, está acompanhando de perto as investigações sobre a morte da cadela Mel, que foi vítima de agressões na última sexta-feira. De acordo com a presidente da comissão, a advogada Rosana Jambo, o autor dos maus-tratos já foi identificado e o caso está sendo conduzido pela Delegacia de Repressão aos Crimes Ambientais da Polícia Civil. Como é que a comissão vai agir nesse caso, doutora? A comissão recebeu essa denúncia e nós já orientamos a denunciante como ela deveria proceder, afinal de contas o encaminhamento seria policial. E nós iremos monitorar o caso, porque é somente o que nós podemos fazer agora, monitorar, acompanhar, verificar o caso tanto na polícia quanto também na justiça. O caso chegou como para a senhora? O que a denunciante relatou? A denunciante relatou que o animal dela foi vítima de uma violência por parte do dentista e que ele proferiu chutes contra o animal. Ela levou o animal até o hospital e o animal no dia seguinte faleceu. O que chegou para nós foi essa agressão de uma violência que na verdade foi uma violência desmedida, né, do dono do animal, do segundo animal, contra a Mel, a cadela que veio a falecer. A comissão chegou a ouvir a parte do médico? Não, nós não temos o contato dele e nem o advogado nos procurou. Eu apenas ouvi a versão da denunciante, das pessoas também que entraram em contato com a comissão e o vídeo áudio que ele fez para as redes sociais. Então o caso agora segue na esfera policial? Segue na esfera policial para verificar o caso realmente de maus-tratos. Eu acredito que qualquer pessoa na situação dele poderia até reagir dessa maneira. Porém, eram 2 animais de pequeno porte e a violência proferida contra esse animal foi uma violência desmedida, uma violência desproporcional ao tamanho dos animais, porque existiam muitas maneiras de apartar 2 animais que teriam se estranhado. Segundo a comissão, devido à morte do animal, a pena de detenção pode ser aumentada. Além disso, o agressor pode sofrer com penas administrativas, cobrindo também os gastos com o animal e prestar serviços comunitários. Reportagem Rafael Alves.